tocar segundo violino, com o mesmo entusiasmo que tocaria na posição do primeiro. E o mesmo se dá com a segunda trompa ou a segunda flauta. E, no entanto, se não houver segundo instrumento, não haverá harmonia. Eu acho que o nosso problema inicia desde o dia que a gente nasce, né? Como a gente nasce pecador, né? A gente é edificado na filosofia do eu mesmo, para mim, né? E a gente cria esse pequeno Deus, e a gente começa a cultuar esse pequeno Deus, que somos nós mesmos em secreto, né? E a gente vira crente egoísta quando a gente é confrontado, por exemplo, com a necessidade de uma consagração total a Cristo. A gente acha que é um exagero, né? Que é muito para nós. O Paulo está me dizendo que o áudio está ruim. Luiz, você está escutando ainda? Eu tô, mas tá com um pouco de eco, Lê. Tem mais de um microfone ligado? É a sala. Mas dá para escutar, pode tocar que dá. Só não tá um áudio ótimo, entendeu? Vamos seguir, então. É a sala aqui que eu arrumei que está meio com ela. Abre aquela porta, por favor. Não tem problema. Fica aí. Então, vai, vamos lá. Vamos seguir. Tem uma outra frase que é do pastor Wilbur Rees, e ele traduz um pouco do que o que tange o serviço do crente a Deus, né? Ele diz o seguinte: nós queremos um certo conforto e alívio da parte de Deus, mas não a sua inteireza. Queremos mantê-lo a uma distância razoável, nada que me faça questionar meu estilo de vida, mas que apazigue um pouco minhas culpas. Ok? A ideia é o seguinte: você quer de Deus só um pouquinho. Assim, nada que faça você mudar sua agenda, mas mesmo assim você quer ficar por perto porque aquilo te dá um certo sentimento de alívio, ok? E essa coisa de você se entregar, de servir, está um pouco distante. Não faz parte sua preocupação de vida, né? Vai ao domingo, senta no banco, escuta aquele sermão, vai tocar sua vida normal, sem isso ter muito impacto no seu estilo de vida. Então, se a gente já entendeu que, de certa forma, a gente vive um pouco desse jeito, né? Um pouco sem uma entrega total, sem ser um servo totalmente, agora a gente vai entrar nas Escrituras para ver o que as Escrituras dizem a respeito desse assunto. Então, Romanos 8, 28 e 29 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, os que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse texto é um texto que a gente usa bastante no dia a dia, né? Deus age a favor, para o bem daqueles que o amam. Agora, o que a gente não presta atenção é que Deus age para o bem daqueles que o amam com o objetivo, né, para serem conformes à imagem de seu Filho. Então, esse texto não serve como uma coisa mágica para a solução dos seus problemas. Tipo, não, fica tranquilo, porque Deus age para o bem daqueles que amam a Ele, então sua vida vai dar tudo certo. Não, não é isso. Esse texto diz que Deus está pronto para cooperar para o teu êxito, para que de alguma forma você possa ser a imagem de Cristo. Então é uma orientação muito mais dura. Pode ser que ele deixe você passar por provas, a fim de que no fim você se assemelhe mais a Cristo. Entende? Às vezes você está sentindo a mão pesada de Deus, e isso é Deus agindo para o nosso bem. Ok? Para que com isso você se assemelhe mais a Cristo. Então não é uma fórmula mágica. Não é um chavãozinho de crente dizendo que você vai se dar bem em tudo, que está tudo certo. Não.
É um texto pesado. Deus pode fazer algo, permitir que algo aconteça na sua vida de forma a ser mais difícil para você e você conseguir se assemelhar a Cristo, ok? Olha só, em Mateus 10, 44 e 45 diz assim: E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Se Deus pretende que a gente seja conforme a imagem do seu Filho, tem lógica dizer que Deus pretende que sejamos servos, pois essa era uma das características que mais se destacaram em Jesus. Jesus veio e serviu. E se nós somos a imagem dele, nós devemos servir também. Ok? Esse é um texto que diz isso, mas a Bíblia está carregada desse tipo de texto. A gente vai passar por alguns desse tipo durante essa aula. Eu acho que vai ser difícil vocês participarem, né? Como é que é a internet aí, Paulinha? Será que se eu fizer pergunta eles conseguem me devolver? Deixa eu ver, Paulinha, como escutar. Olha só, eu coloquei algumas razões aí para a gente não servir, ok? Vê se vocês concordam comigo. Uma coisa que a gente sempre tira da cartola para não servir é a preguiça, né? A gente fala, não, não tenho tempo para isso. E a grande maioria das vezes a gente não tem disposição, a gente não dispõe o nosso tempo para isso. Né? A gente dispõe o nosso tempo para um monte de coisa, mas não para servir. Às vezes a pessoa se justifica dizendo que ela não entende que precisa servir. Né? Eu tenho uma história de uma tia minha, e ela foi participar de uma igreja, e nessa igreja, se você quisesse ser membro, você era obrigado a servir no ministério. Não tinha como você escapar. O final da classe de novos membros daquela igreja era onde você vai servir. E minha tia chegou no final e falou, eu não quero participar dessa igreja. E ela adorava a igreja, só que quando ela entendeu que ela tinha que servir naquela igreja, ela tinha outras prioridades, né? Então ela deixou essa prioridade bíblica em segundo plano. Às vezes falta conhecimento. Você não sabe que você precisa servir. Você chegou na igreja, você foi vivendo ali na vida da igreja e nunca ninguém te disse para você que você tinha que fazer alguma coisa, né? Que você tinha que trabalhar, que você tinha que servir os irmãos, ou o reino, ou o seu bairro através da sua igreja. Às vezes falta capacidade técnica. Eu já vivi isso muitas vezes, esse sentimento que eu não sou capaz de fazer alguma coisa, e eu conheço muitos outros amigos também que não se sentiram capazes de fazer alguma coisa. Acontece que Deus não precisa de homens capazes. Ele não escolheu os homens pela capacidade desses homens. Na verdade, ele capacitou esses homens. Tem muitos exemplos, um deles que eu gosto muito de usar, em Atos capítulo 4, né? Tem um discurso ali no pessoal do Sinédrio, está João, está Pedro, eles discursam, e no final do discurso os líderes religiosos dizem o seguinte, olha, sabendo que esses caras são fraquinhos, incultos, eles chegam ao veredito, esses caras só puderam ter andado com Jesus. Né? Porque a gente conhece o quão incapacitado e inculto esses caras são. Então, esses caras andaram com Jesus. E é mais ou menos isso que acontece com a gente. Né? A gente é incapaz de fazer as coisas. A gente não tem toda a técnica para fazer todas as coisas, mas Jesus nos capacita através do seu Espírito para fazer as coisas para Ele, para servir. Né? Bom, tem muitos outros motivos para a gente não servir. Esse é um deles. Será que alguém que me escuta quer compartilhar alguma razão que você já viveu ou que você conhece que as pessoas dizem para não servir, para dificultar o serviço na igreja? Alguém? Ok. Ninguém, né? Eu vou seguir, então.
Nós vamos ler um texto grande agora. Será que você consegue ler para a gente, Luiz? Olha, eu tô no celular, tá muito pequeno aqui. Ah, beleza. Só de saber que você está aí, tá bom. Eu vou ler, tá? Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro que lhe disse: Senhor, vai lavar-me os pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. E Jesus respondeu: Quem já se banhou precisa lavar apenas os pés. Todo o seu corpo está limpo, mas vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu sendo senhor e mestre de vocês, lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Esse é um texto muito conhecido, né, que é o lava-pés. Tem algumas igrejas até que fazem a cerimônia do lava-pés, né? E aí está o texto que dá origem a esse tipo de... Algumas igrejas entendem como mandamento, né? Não é o caso da nossa, que é o ato de lavar os pés uns dos outros. Né? Mas um pano de fundo para esse episódio do lava-pés é que, no interim do que estava acontecendo ali no lava-pés, o ministério de Jesus na terra estava acabando. E eles estavam caminhando do norte do estado de Israel para o sul. Então, eles estavam saindo da Galileia e indo para Jerusalém. E durante o caminho da Galileia para Jerusalém, os discípulos tiveram uma pequena desavença. Tá? Em Marcos 10, essa desavença, né? Tiago e João queriam que na glória que estava se aproximando, se assentassem em lugares especiais ao lado de Jesus. Pois os discípulos tinham entendido muito pouco do que estava acontecendo. Eles não tinham pegado todo o cenário do que há pouco estava para acontecer. Né? O que eles estavam achando? Eles estavam indo para Jerusalém, acompanhando o candidato deles rumo ao reinado na capital do Estado teocrático. Talvez eu tenha sido um pouco confuso nessa explicação, mas eles achavam que o rei tinha chego, o rei estava indo para Jerusalém, e lá o rei ia ser coroado como rei. Então eles achavam que Jesus estava indo para Jerusalém para tomar o seu lugar como rei do reino. Lógico, então, que eles estavam brigando para ver quem que ia ficar de um lado e quem ia ficar do outro desse rei. Né? Então, o que eles estavam almejando? Na verdade, eles queriam autoridade, eles queriam poder. Baseado nisso, Jesus ensina essa parábola chamada lava-pés. Né? Então, tem um motivo porque Jesus vai fazer essa demonstração, essa lavagem dos pés dos discípulos. Né? Ele estava dando uma lição. Vocês estão achando que vocês estão indo para Jerusalém para reinar comigo, mas lá vai ser morte. Né? Você tem que ser humilde. Um lavar os pés dos outros. Né? O que esse texto ensina para nós? Né? Primeira coisa que esse texto ensina para nós é que Deus ama servir. Você nota, entre o verso 3 e o verso 4, uma coisa muito maluca, né? No verso 3 diz assim: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus, estava voltando para Deus.
Então, olha só, o verso 3 nos informa que Jesus recebe toda a autoridade, ele está investido de autoridade por Deus. E uma vez investido de toda a autoridade, ele faz uma coisa impensada na época. A época de Jesus era uma época muito diferente da nossa. Hoje a gente tem muito livro de liderança, né? Que a liderança que serve, o líder que serve, a gente tem essas informações, mas na época de Jesus era muito diferente. Um judeu jamais poderia deixar o seu mestre lavar o pé dele. Isso era inconcebível para aquela comunidade, para aquela cultura. Então, uma vez que o verso 3 mostra que Jesus tinha muita autoridade, no 4 ele tira parte da sua roupa e começa a lavar os pés. Então é um choque de amor que Jesus dá aos seus discípulos. Ele faz algo incalculável, impensável para a sua cultura. O grande mestre que na cabeça dos discípulos estava indo ser coroado em Jerusalém como rei, está fazendo algo que é para o servo fazer, que era para eles estarem fazendo em Jesus, que era lavar os pés. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber sobre serviço: Deus ama servir. A segunda coisa que a gente vê nesse texto são os discípulos sendo servidos, né? Os discípulos são servidos. Santo Agostinho tem uma frase muito impactante. Ele diz o seguinte: aquele que fez com suas mãos todas as coisas, agora toma os pés fedorentos dos discípulos. Olha, eu imagino os discípulos, de forma geral, se sentindo muito embaraçados com o que estava acontecendo. Eles aceitam uma situação muito peculiar, né? Como assim que o próprio Deus, que com a mão criou todo o universo, criou a gravidade para o ser humano conseguir viver tão perfeitamente na nossa atmosfera, agora essa mesma mão toma os pés fedorentos dos discípulos e começa a lavar os pés dos discípulos. Você lembra, né? O texto está aí também, né? Que Pedro ele tenta dissuadir Jesus de fazer isso, né? Ele não quer que Jesus lave os pés dele, mas Jesus fala: se eu não lavar os seus pés, você não vai ter parte comigo, né? Então, quando ele percebe que ele talvez não entendesse tanto, mas percebe que poderia ser prejudicado, então ele aceita e Jesus vai lavar os pés dele. Então, nós temos um Deus que ama servir e discípulos que são servidos por esse Deus de fato, né? Algo acontece fisicamente, né? Jesus vai lá e lava a pé. Mesma mão do super poderoso Criador, do todo poderoso Criador, está fazendo algo tão servil. Né? Por que Jesus faz isso? O que eu defendo agora é que Jesus serve para eles se sentirem servidos e entenderem que eles precisam servir. Jesus faz uma pergunta importante no verso 12, né? Vocês entendem? Olha o que ele fala. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tomou a vestir sua capa, voltou ao seu lugar, então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês estão entendendo isso? Então, vem uma outra lição, né? Os discípulos são levados a servir uma vez que foram servidos, né? Quando chega no verso 13, vem a explicação de tudo, né? Do 13 em diante. Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu sendo mestre, senhor e mestre de vocês, lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. E o 15 é matador, né? Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Olha só, é um grande fechamento nessa parábola. Se o mestre se humilhou e serviu, os discípulos deveriam fazer o mesmo. Não é uma orientação que permite você escolher se você vai servir ou não. Se um dia Jesus serviu você, há um exemplo aqui. Faça o mesmo. Isso é para mim e para você, e era para os discípulos daquela época. Ele nos dá exemplo
para que a gente faça igual. Não que a gente ele não nos serve, nos salva, nos ama, se fez homem por nós para que você se sente confortavelmente no banco da igreja de domingo. Não. Ele deu um exemplo para você fazer como ele fez. Vamos mudar um pouco de texto e vamos para Filipenses. Vamos tentar entender na prática como funciona essa questão. Até aqui a gente entendeu bem a teoria bíblica, né? Agora vamos para a prática. Olha só, Filipenses 2, o texto começa bem antes, mas olha o que destaca no 7. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus serviu, ele foi servo, para que a gente fosse servo também. Mas nota que Jesus não é um lorde, um mestre sentado numa cadeira, dando ordens irrefutáveis, e nós só baixamos a cabeça e cumprimos. Não é nada disso. Jesus amou servir, ele serviu em humildade, morreu por miserável como eu e você. E nos deixou uma tarefa sublime, que é servir os outros. Se você entender, se você ler o verso 5, que não está na sua tela, o verso 5 diz o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Então, olha só, o verso 5 diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Aí vem o 7. Ele se esvaziou, vindo a ser servo, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se. Você entendeu? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Aí ele vai lá no 7 depois. Ele se esvaziou, ele foi servo. Então, qual que tem que ser a nossa atitude? É de servo humilde. João 13:13 diz o seguinte: vocês me chamam mestre e senhor, com razão, pois eu o sou. Quando eu li, estava preparando essa aula, eu li João 13:13, eu lembrei de Lucas 6:46. Esse é um chavão nosso, né? Ah, o meu Senhor Jesus, né? O meu mestre. Isso é uma coisa que a gente fala com muita facilidade. Nas nossas conversas evangelicais de domingo, né? Entre nós, né? O Senhor me abençoou. A gente tem esse costume, né? Só que a gente, quando lê Lucas 6:46, a gente pode ser confrontado com essa ideia. Porque em Lucas 6:46 diz o seguinte: por que vocês me chamam Senhor e Senhor e não fazem o que eu digo? Portanto, não faz sentido nenhum você falar Jesus é o meu mestre, Jesus é o meu Senhor, e você não servir como ele serviu. Porque ele mesmo diz: vocês me chamam Senhor, mas não fazem o que eu digo. Entendeu? A sua vida de crente, de cristão, está totalmente envolvida com a ideia de ser um servo humilde. Não faz sentido você dizer que você tem um mestre, que esse mestre é Jesus, que ele é seu Senhor, e você não servir ninguém, ou não servir na sua igreja, os seus irmãos na igreja. Ok? Eu estou sendo claro até aqui? Alguém pode abrir o microfone e dizer que tá compreendendo, que está com dúvida? O pessoal está me escutando? Legal. Tá claro, tá tranquilo. Então, eu vou dar sequência. Até eu ainda estou no tópico na prática. Como funciona na prática, tá bom? Então, na prática, a primeira coisa que a gente viu é que Jesus espera que você sirva. Ele não gosta muito quando você chama ele de mestre e senhor e você não faz o que ele diz para fazer. Ele está te dizendo para você servi-lo, ok? Em Efésios 4, eu acho que é um dos textos que mais impacta a minha vida. Eu aprendi a compreender esse texto na IBFonte, há muito tempo atrás. E, de fato, compreender esse texto mudou um pouco a minha visão a respeito do que eu deveria fazer. Em Efésios 4,
O texto diz assim: ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Daí ele conclui: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Olha só, olha que pesado isso. Deus designa algumas pessoas, no nosso caso, vamos trocar em miúdos, para a nossa realidade. Deus designa algumas pessoas como os nossos pastores, com um objetivo. Por que Deus coloca pastores na nossa vida, na nossa igreja? Tem um objetivo. O objetivo é preparar os santos. Quem são os santos? Nós sabemos, né? Isso é uma coisa que a gente já aprendeu muitas vezes, né? Os santos somos nós, os separados para Deus, né? Então, os nossos pastores têm a função de preparar eu e você para executar a obra do ministério. E é através do nosso trabalho que o corpo de Cristo é edificado. Isso muda muito uma concepção que alguns de nós podem ter tido uma época na vida, de que eu sou um crente, sento no banco e quem trabalha é o pastor. Quem evangeliza é o pastor, quem prega é o pastor, quem limpa o banco da igreja é o pastor, quem tem que preparar a aula de escola bíblica é o pastor, e eu sou totalmente servido, né? Tem um índice vergonhoso para a igreja brasileira. Um levantamento foi feito e apenas nas igrejas, de forma geral, 20% das pessoas servem. Então, de forma geral, 80% das pessoas que frequentam a igreja estão sentadas no banco. Isso é triste, né? Na nossa igreja, esse número é perto de 60%, ok? 60% das pessoas servem, mas é muito ruim ainda, porque 40% das pessoas estão sentadas no banco. É um número que não nos orgulha, pelo menos não deveria nos orgulhar, que é baixíssimo. Uma vez que as Escrituras dão tanta ênfase à necessidade do crente ser parecido com Cristo e ser um servo. Eu vou tentar agora, vamos ver se a gente consegue passar um vídeo. Opa, peraí. Jesus, I am so excited. Sabia que ia dar certo. Vocês conseguiram escutar o começo desse vídeo? Caio, você conseguiu escutar? Cara, o áudio começou praticamente agora. Não sei se você já tinha colocado o play antes, mas quando você começou a falar, o áudio começou a aparecer aqui. Peraí. Jesus, I am so excited today. It's like I woke up and thought, today is the day to get working for Jesus. Kat, I'm so excited to find someone who's ready to take action and get things done. Oh, man, I am that girl. Exactly. Yeah. And I've got something perfect for you. So let's get started. What are you doing? Stand up. Remember, we were going to take action. Yeah, but this is where I always sit. Right, but I need more than this. Oh, I know what you're getting at. Okay, Jesus, how much do you want? What? $50? Is that enough? Oh, that's not what I meant. Oh, all right. Well, 100 then, you know. I mean, you drive a hard bargain. Okay, but you might not want to cash this till next Friday. You know what I'm saying? Right. There you go. Okay, Kat, really, I do think it's great that you want to give, but I want you to mentor a younger woman. Ooh, yeah, right. Well, Jesus, you know, I'm not really into, like, teaching people and stuff. I mean, I don't really get into that. Okay, okay, you know that woman at the office, Amy? Yeah. I want you to take her out to lunch. Tell her about me. Well, Amy is different. I mean, like, really different, you know? I know, but she needs to know about me. And I can tell the people at the church to call her. I mean, they get paid to do things like that. I want you to do that. Jesus, I just don't feel comfortable doing that. No, Kat, the problem is Something to lighten the stress. you're too A comfortable. little light reading. Some lovely calendar choices. Would rather Pessoal,
Quem já conhecia esse vídeo aí? Já conhecia, Caio? Não tinha visto, não. Hã? Nunca tinha visto, não. Não? Deu para entender legal aí? Reconheço a atitude, mas nunca tinha visto esse vídeo. Então, eu fiz um quadro aqui, ó, para a gente tentar entender o vídeo de forma pormenor, né? A moça tinha uma expectativa, você nota, ela era o dia de trabalhar para Jesus, né? Como se fosse uma coisa especial, né? E Jesus estava animado porque tinha alguém que queria trabalhar para ele. E ela estava falando, eu me sinto pronta. E Jesus falou, legal, eu tenho coisa para você fazer. E ele já ia falar dos planos, ela se anima com os planos, e aí chama ela para começar. Aí começam os problemas, porque daí quando ele fala, então vamos lá realizar os planos, ela senta. E daí Jesus falou, você acabou de me falar aqui que você queria trabalhar. E ela quer servir com a mesma atitude de sempre, né? Que aqui é onde eu sempre sento. Isso tem muito a ver com a gente, com às vezes a nossa atitude dentro da igreja, né? A gente, até a questão de sentar no mesmo lugar, né? Se você notar, você sempre senta no mesmo lugar, como se aquilo fosse quase sagrado, né? Ele diz que quer mais dela, não apenas que ela fique sentada. E ela prefere pagar, né? Ela quer fazer um cheque. Ou seja, ela não quer servir, ela quer ser servida, né? Ela vai pagar alguém para fazer isso. E Jesus, então, chama ela para ser mentora de uma jovem. E ela não gosta muito, diz que não gosta muito, puxa o cobertor. E daí ele pede para ela evangelizar uma moça do trabalho. E ela fala, o pessoal da igreja aí tem um grupo já pronto para fazer isso, né? E Jesus fala, você está confortável, né? E ele constata essa triste realidade, né? O problema é que você está muito confortável. Pessoal, esse vídeo retrata, a gente não pode também falar, não, todo mundo é assim. Não, não é verdade, né? Muitas pessoas são assim, e eu penso que na nossa vida cristã, na nossa caminhada com Cristo, algumas vezes a gente está assim, né? Nem sempre a gente está acomodado, mas muitas vezes a gente está acomodado. Muitas vezes a gente se comporta como essa moça, né? Eu vou lá, sento, levanto, vou para minha casa, toco minha vida normal, minhas atitudes de segunda a sábado não precisa ser tão condizente assim com o evangelho, e domingo eu me sento lá de novo e eu sou servido, né? Às vezes a gente passa por fases desse tipo. E acho que se tiver que ficar uma lição dessa aula, uma orientação dessa aula Jesus ama servir. E ele serviu. E ele teve um objetivo ao nos servir, e servir os homens da época em que ele esteve na Terra. Era que a gente aprendesse a servir. Por que vocês me chamam mestre e senhor e não fazem o que eu digo? E a Escritura está repleta de passagens em que diz, sirva, 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 sirva. Tem muitos outros textos que a gente vai estudar sobre isso ao longo desse mês, tá? Então, hoje a primeira aula era isso, tá bom? Eu vou fazer uma pequena oração aqui e a gente pode terminar a nossa noite aí, tá bom? Paizinho, nós queremos te agradecer por esse tempo de estudo da tua palavra. Pai, nos ajuda a olhar para as Escrituras com esse olhar de quem busca orientação para te servir. Nos ajuda lendo a Bíblia, Pai, entender a necessidade de te honrar com o nosso serviço, de glorificar o teu nome com o nosso serviço, Pai. Muda o nosso coração, se a gente está se sentindo incapaz, se a gente está confortável demais, Pai. Nos leva a ser homens e mulheres que te honram e te servem. É em nome de Jesus que nós oramos.